Infelizmente, nós psicólogos podemos ser gatilhos de crises depressivas nos nossos pacientes. Sério, isso acontece muito atualmente. Eu falo isso através dos próprios relatos, né, e artigos da própria OMS sobre a falta de preparo, né, dos profissionais da área da saúde como um todo. Não é só no nosso país não, viu, gente? É no mundo inteiro. Eu já passei por essa experiência, né, pessoal com a minha filha também. Eu recebo centenas e centenas de relatos de pessoas, né, que são pacientes de psicólogos, né, e é importante que a gente entenda, né, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer de diferente para que para que a gente não seja gatilho de crises para pessoas com depressão. E uma das coisas que acontecem, né, aí vamos lá para os motivos. Eu selecionei aqui 3 motivos que fazem com que a gente seja gatilho de crise. Gente, gatilho de crise tão grave que eu já recebi vários relatos de pessoas na internet que falaram que depois da consulta do psicólogo, depois do que ouviu na consulta, tentou o suicídio. Olha só que grave, né? Então, isso é muito grave, porque a depressão é um dos transtornos mais associados ao suicídio. É o transtorno mais associado ao suicídio, né? Então, sei lá, mais de 90 e poucos % dos casos de suicídio, as pessoas tinham o transtorno depressivo, ou algum tipo, né, de transtorno depressivo, ou estavam tendo uma crise depressiva, caso ela tenha outro transtorno, né? Então, a depressão, ela é associada diretamente ao suicídio, né? Então, a gente pode ser gatilho e grave, gente. E um psicólogo ser gatilho de crise é quase assim, esgotar as esperanças de uma pessoa, né? Então a gente ser gatilho, né? Primeiro ponto, quando você não segue a ordem lógica de intervenções e fica focado nos sintomas do paciente. Psicólogo não trabalha direto nos sintomas, né? A gente avalia a demanda, de uma forma multifatorial para que a gente possa encaminhar, para que a gente possa orientar, para que a gente possa e a gente ler nas entrelinhas. Esse é o, digamos, o poder da nossa profissão. Aquilo que a pessoa fala simplesmente, as nossas teorias, né? Elas trazem um conhecimento que tá além dessa fala, né? Então a gente vai também traduzir ali o que esse paciente está falando. Agora, se eu não conheço a ordem das minhas intervenções, eu vou ficar só ouvindo o que ela tá falando ali. É como se fosse aquela vizinha fofoqueira que tá ouvindo, ih, fulano batendo não sei quem, ih, fulana brigou com não sei quem, ih, fulano terminou, ih, fez isso com ela. A gente começa a ouvir como se fosse a Fifi fofoqueira, ouvindo o que ela tá falando e fica, ai meu Deus, ela tá triste porque o namorado foi embora. Ai meu Deus, ela tá isso, e agora? Como que eu ajudo ela a não ficar triste? Gente, o nosso papel não é ajudar a pessoa a não ficar triste, é a pessoa entender o que tá acontecendo, né? Então, é outra coisa. Agora, como que a gente vai fazer isso? Existe uma lógica de intervenções. A gente, como profissional, diferentemente das pessoas leigas, a gente não vai buscar só e tentar entender as questões que estão acontecendo aí de forma superficial. A gente tem abordagens no primeiro nível de atendimento, que é o nível da nossa, né, fora da psicoterapia. Se a pessoa nem tá em psicoterapia ainda, tá no atendimento clínico, né, no nosso atendimento clínico, a gente precisa se utilizar do máximo de conhecimento possível da psicologia humana, né? Então, a gente não estuda só uma abordagem, a gente trata uma pessoa na psicoterapia com uma abordagem só, que a gente escolheu, né? Então, de repente, você é um TCC, você é psicanalista, você é junguiano, cada um tem a sua abordagem para psicoterapia. Mas para o primeiro nível, o nível clínico da psicologia clínica, a gente tem que ter um olhar mais abrangente. Então, a gente precisa saber uma ordem, a gente tem uma ordem. Eu não posso fazer nada sem diagnóstico. Eu não posso fazer diagnóstico sem uma avaliação. Eu não posso fazer avaliação sem instrumentos de avaliação. Eu não posso, depois dali, ir direto pra psicoterapia sem avaliar o que de fato está diante de mim. O que eu tenho que fazer. Às vezes eu não posso nem ir pra psicoterapia. Então, quando eu não sei disso, eu não sei como psicoeducar, eu não sei como orientar familiares, eu não sei como orientar os pacientes, eu não sei como formar vínculo, eu não sei como acolher. Acolhimento, escuta, gente, é intervenção. E tem técnica pra isso, né? Então eu não sei como fazer nada, eu não sei como agir diante de crise, eu não sei como agir diante de uma fala de suicídio, eu não sei como fazer nada. Então aquele paciente tá ali e eu tô ali, um olhando pra cara do outro, eu com aquela pose, né? O psicólogo fica com aquela
pose de que, tipo assim, eu preciso mostrar que eu sei. E a pessoa tá falando, confiando na gente, mas na verdade a gente não tá sabendo o que fazer. Então esse é um dos problemas de crise, sabe por quê? Porque a pessoa sai dali e fala assim, ai meu Deus, nada acontece, eu não tenho esperança, né? Então é um dos motivos. Então olha só, segundo ponto, quando a gente é gatilho de crises depressivas para os nossos pacientes, inclusive crises suicidas. Quando você não tem assertividade com os familiares para conduzir o seu trabalho com vínculo com o seu paciente e resguardando o sigilo necessário. E aí o paciente passa a não confiar em você, você vira pro paciente, principalmente o adolescente, né? A trupe dos pais, né? Você é da gangue dos pais e aí você não consegue, porque muitos pais são um pouco mais autoritários e são autoritários com o próprio psicólogo, né? Então ele não consegue, às vezes, dizer assim, olha, a psicoterapia requer sigilo, mesmo adolescente e criança, tem coisas que é importante que ele tenha confiança em mim. Então, ou seja, dá limite para os pais que ficam querendo ligar para você toda hora, né? Então, se o psicólogo ele não conhece muito bem o seu processo clínico, ele também vai ter dificuldade de colocar limites nesses familiares, né? Limite respeitoso, gente, limite necessário para você tratar dos filhos deles, para você ver essa família mais feliz, inclusive, né? Não é limite, né, nenhum tipo de rincha que você vai criar com os pais, não. Muito pelo contrário, você tá ali pra ajudar. E pra ajudar, você precisa fazer seu trabalho corretamente. Os pais vão ter que compreender. Quando a gente não tem essa assertividade, gente, às vezes, por falta, de empoderamento financeiro. A gente não tem empoderamento financeiro, o pai e a mãe tá pagando e fica se sentindo funcionário. A gente não é funcionário dele, a gente tá prestando um serviço e ele contratou o serviço confiando na sua expertise ali, né? No seu trabalho. Então ele tem que confiar na forma como você trabalha, né? Então o psicólogo clínico, ele tem regras clínicas, ele tem intervenções científicas, ele tem um modo de trabalhar, né? Quando é que o psicólogo, né, o terceiro ponto, vira gatilho de crise pra ideação suicida, né? Eu falei o primeiro aqui, quando a gente não conhece a lógica das nossas intervenções, então eu não sei fazer as minhas intervenções clínicas, eu entro direto no processo de psicoterapia, a pessoa não vê sentido naquilo, não participa direito, falta, né? Então fica aquela bagunça, a pessoa fica sem esperança, tendo crises. Quando eu não tenho assertividade com os pais, né, pra botar limites, os familiares de modo geral, né, botar limites, né, que a psicoterapia funciona assim, senão aquele paciente não vai criar vínculo com você. E o terceiro, gente, é quando a gente não sabe ouvir. Olha só, olha quantas nuances a gente vê nisso. Gente, às vezes a pessoa fala pra você que tá com dificuldade em tal coisa. E aí você pensa assim, se ela tá com dificuldade disso, é só acontecer isso. Por exemplo, ela vive com uma pessoa que é tóxica. Poxa, você tem que se afastar dessa pessoa tóxica. Gente, não é assim que funciona. Primeiro que a gente não pode dar conselho, né? Pra gente é muito lógico, se afasta da pessoa tóxica. Mas não é simples assim que funciona os desejos das pessoas. Eu quero largar, eu não gosto desse emprego, odeio esse emprego. Então larga esse emprego, muda de emprego. Não é simples assim, gente. Não é simples. Existem diversos ganhos e diversos medos e diversos apegos também ali. Às vezes os amigos do emprego, às vezes a esperança de alguma coisa mudar, ou às vezes o medo do desconhecido. Às vezes, gente, é muito difícil. Cada pessoa tem o seu processo, tem suas relações de desenvolvimento, de personalidade, de visões de vida, de visões de mundo, né, de aspectos éticos da vida, de crenças, ou seja, é muito complicado simplesmente você ver algo linear para uma pessoa. E quando o psicólogo faz isso, quando ele não escuta aquilo que tá, lembra que a gente escuta aquilo que tá na entrelinha, né? E como é que a gente faz isso? Aí, gente, a gente tem que entrar lá no curso pra saber, porque são muitas nuances, né? Então a gente tem que, a gente faz muito isso nos estudos de caso. O estudo de caso eu acho que é muito bom pra isso. Pra que a gente possa falar, tá vendo? Que isso aqui às vezes parece, mas não é. E a gente precisa ter, né? E as nossas abordagens, gente, elas trazem um olhar muito aprofundado dessas nuances, dessas entrelinhas que o paciente fala, sabe? Então, se o psicólogo não consegue ler essas entrelinhas, ele vai simplesmente, o paciente vai falar assim, meu Deus, essa era a minha única esperança, mas essa mulher não tá entendendo nada que eu tô falando. E esse motivo de gatilho que a gente vira para crises de pacientes é um dos principais que eu recebo de relatos, né, das pessoas da internet que já tentaram suicídio, se automutilaram,
por causa de psicólogos. Porque o psicólogo não entendeu nada que ela falou. Que ela pensou assim, minha mãe não entende, meu pai não entende, meu namorado não entende, meus amigos não entendem, ninguém entende, mas o psicólogo vai entender. O médico não entende. Médico, então, gente, é danado pra fazer isso. O médico não sabe ouvir como a gente. Então a gente tem obrigatoriamente saber ouvir, porque escuta técnica, escuta terapêutica é nossa função, nossa atribuição. A gente tem que aprender a ouvir, porque senão a gente vai sair falando ou ouvindo aquilo que não é realmente a escuta terapêutica, né? Então eu falei aqui de 3 pontos que podem ser gatilhos de crises depressivas de pacientes trazidas por nós, psicólogos, né? Não ter uma lógica de intervenção, não conhecer nossa prática clínica, né? Só conhecer a psicoterapia e olhe lá. Quando a gente não tem assertividade com os familiares e quando a gente não sabe escutar, né? A gente escuta de uma forma superficial e o paciente fica, meu Deus, essa mulher não entendeu nada, né? Que profissional é essa que não me entendeu, né? Que às vezes nem ela entende, né? Mas a gente acaba meio que ajudando ela a se entender, né? Então, se a gente não faz isso, é complicado. Então, gente, ó, grande beijo pra vocês e até amanhã, tá? Tchau, tchau, gente. Amanhã, 5 horas da tarde na VIP Class, tá? Tchau, tchau.